aleluia, Deus, assistir o culto no YouTube, aleluia, Deus. Aí quando não puder vir, aí tem o culto no YouTube para assistir, aleluia, Deus, aleluia. Aí por isso que eu tenho feito assim, que é já justamente, aleluia, para abranger todo mundo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então é por essa noite que nós estamos aqui exaltando, glorificando o santo nome do Senhor Jesus, né? O irmão que novo, aleluia, Deus, está viajando em Fortaleza, né? Como eu já falei, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia, Deus, Deus poderoso. Essa caixa aqui está desligada, aleluia, Deus, está desligada, eu baixei mais, tá? Como é que tá? Tá muito alto? Aleluia, Deus. Mas se falar que eu meto o grito aqui, viu? Aleluia, Deus. Se alguém dormir aqui hoje, eu meto o grito. Tá bom, pra louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E aí, essa maior, eu além de ter desligado, esse bicho aqui ele também deu um problema. Aí já vim desligar, aí não deu certo. Aleluia, Deus. Então essa noite o Senhor vem abençoar cada um dos meus irmãos. E essa noite nós vamos, irmão, mergulhar em algo interessante, algo que nós poderemos quebrar na nossa vida, algo que nós podemos fazer na nossa vida, e algo que nós podemos crescer mais na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, aleluia, Deus. Aí agora eu também organizei, aí agora esse aqui está vindo com, acho que o tanto que vocês estão ouvindo agora, eu estou ouvindo aqui também. Aleluia, Deus, porque esse aqui estava bem baixo. Aí agora eu regulei, agora eu estou ouvindo esse aqui bem do jeito que está lá, eu estou ouvindo aqui agora. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então essa noite, irmão, só adore o Senhor, busque Ele. Aleluia, Deus. E quando nós buscamos o Senhor, irmão, nós temos que buscar Ele não porque nós merecemos, não porque somos melhores que os outros, mas porque Ele é merecedor. E por que é que eu busco mais o Senhor, irmão? Porque no momento mais difícil da minha vida, da sua vida, as pessoas que mais você gosta não podem estar perto de você. Mas a pessoa bendita de Jesus, os momentos difíceis da nossa vida, é Ele que está conosco. É por isso que, independente dos irmãos virem ou não virem, eu faço culto. Porque nos momentos difíceis é Ele que está comigo, é Ele que está com você. Aleluia, Deus. Você talvez poderia dizer, hoje eu queria que alguém aparecesse aqui para falar algo para mim, dizer algo assim. Mas às vezes não tem ninguém, é você ou o Senhor Jesus. É por isso que nós temos que cada dia mais se doar a Ele, buscar Ele, pois pode achar. E se nós se doar cada dia mais, Ele vem e se revela a mim e a você. Ele faz coisas grandiosas a mim e a você. Deus Todo-Poderoso. E é por isso que eu amo Ele, mano. É por isso que eu amo Ele, porque eu não merecia. Aleluia, Deus. Eu não merecia. E quando o Senhor Jesus, Ele não quer passar no rosto, irmão, mas quando eu lembro que eu levei um homem inocente morrer na cruz do Calvário pelos meus pecados. Quando você entende que Jesus não tinha um pecado, mas que o Senhor Jesus ele se fez adúltero, Ele se fez assassino pelas pessoas que assassinaram, Ele se fez um homem adúltero para libertar uma pessoa que é adúltera, Ele se fez um homem bêbado para libertar o bêbado, Ele se tornou-se um homem viciado na droga para hoje libertar o drogado. Aleluia, Deus. E quando nós entendemos o amor de Jesus na dimensão grandiosa que Ele vive, irmão, não tem como viver longe da sua majestade e do seu amor. Aleluia, Deus. E é por isso que eu digo que todos nós, as pessoas que eu consigo enterrar, todos nós precisamos de libertação, irmão. E é nesse contexto ao qual eu vou falar essa noite. Todos nós precisamos entrar no conceito de libertação. E muitas pessoas às vezes não se libertam porque ele acha que não precisa de libertação. Os melhores homens, os maiores homens de Deus, eles precisaram de passar de libertação.
O único homem que não precisou passar por libertação foi Jesus. Mas Pedro, João, Tiago, Paulo, Moisés, todos eles foi necessário passar por libertação. Principalmente no dia que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos passar por uma profunda libertação. Aleluia, Deus. Aqueles homens, eles iam da linhagem judaica, mas sim, eles precisavam passar por uma libertação, porque as suas naturezas eram caídas, irmão. Aleluia, Deus. A natureza deles é totalmente caída, como a nossa natureza é a natureza caída também. E eu tenho visto pessoas que, quando a gente fala em libertação, ele não entende. Aleluia, Deus. Ele acha que não precisa de libertação e ele continua naquilo. Todo santo dia, irmão, eu preciso entrar no estado de libertação. Aleluia, Deus. Se eu não mergulhar na presença do Senhor, aleluia, Deus, eu posso cair em pecado. O pecado muitas vezes ele bate na nossa porta. E se nós não tiver fixado com a presença do Senhor, nós podemos cair no pecado. A Bíblia diz que quando o homem é liberto, o demônio que sai dele, aleluia, Deus, ele vai para lugares áridos, não encontrando repouso, ele volta com mais 7. E se aquela casa estiver vazia, ele entra trazendo consigo mais 7. Então, se nós precisamos estar em constante libertação. E como é essa libertação, irmão? Mergulhando na palavra, sendo obediente ao Senhor. E não é só você ler a Bíblia por completa. Sim, que é bom você ler ela por completa, mas é o que você guardar, meditar. O que é meditar, irmão? Você lê e aquilo fica gravado na sua mente. Você fica com aquilo meditando. Aleluia, Deus. Então, tem vezes que você vai ler um versículo, mas talvez outro dia você não vai ler, mas você vai ficar com aquele versículo meditando ele. Então, sim, nós precisamos sempre estar meditando na palavra do Senhor. E isso vai trazer libertação. Aleluia. Não necessariamente porque nós achamos que libertação é só o demônio se manifestar, não. Para ser liberto, eu não preciso, o demônio não se manifestou, mas tinha demônio dentro de mim. Tinha demônio que ele me afligia. Aleluia, Deus. Por quê? Pelas práticas que eu vivia. Quais as práticas? Eu bebia, prostituição, drogadice, tudo isso. Então, isso ele vai trazendo. E o que foi que eu fui aprendendo dos meus antepassados? Eles foram nos ensinando a religião, a qual eles aprenderam. E nós fomos aprendendo desse jeito. Aleluia, Deus. Talvez pessoas aqui viram seus pais brigando com suas mães. E isso, irmão, isso aqui entra no nosso DNA ainda quando nós somos crianças. Aleluia, Deus. Você sabia que o DNA do inimigo ele já entra dentro de você, você ainda dentro da barriga? Você pode ter estado de orfandade ainda na barriga. Às vezes uma mãe que não quis o filho, ela engravidou, ela não quis o filho, aquele sentimento dele, o filho já nasce com aquilo. E tem pessoas que às vezes eu já falei para pessoas, eu disse, não, irmão, eu cresci assim, não tenho mais dentro dele. E quando você começa a ver defeito em alguém, você começa sempre a estar defeito em alguém, você começa a ter aquela melancolia que ninguém gosta de você, você é aquela pessoa que não serve para isso, você tem orfandade aí dentro. Aleluia. Tem orfandade dentro de você, de quando você nasceu. E nós precisamos ser libertos disso. Aleluia, Deus. Às vezes a criança já nasce com orgulho, às vezes você sai, você diz, irmão, eu não consigo perdoar. Aí você não sabe, às vezes, onde é que vem aquilo. Às vezes, quando sua mãe engravidou, às vezes, quando você estava na barriga, aleluia, Deus, talvez o seu pai ou a sua mãe, ela não conseguiu perdoar alguém, aquilo veio dentro do seu DNA. E as pessoas não ensinam isso, acham que é só vir para a igreja e está tudo bem. Não, irmão, nós precisamos ter uma vida limpa. O Senhor disse, vós já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Aleluia, Deus. Então, sim, nós precisamos ser libertos disso. Eu conheci uma jovem que ela passou por um estado de libertação agora há pouco tempo. Essa jovem viu que ela com 8 anos, menos de 8 anos, ela viu o pai batendo na mãe. E ela foi crescendo com isso.
Aleluia, Deus. E até no momento que ela passar por estado de libertação, eu digo: você consegue perdoar o seu pai? Foi preciso eu levar ela na dimensão do passado dela, para poder o que? Ela liberar o perdão para o pai dela. Aleluia, Deus. Porque ela viu aquilo, e ela se doeu aquilo de ver sua mãe apanhando. E isso também quando você vê o seu pai bêbado, mesmo que ele não bata na sua mãe, mas só aquilo que ele chega falando em voz alta, aquilo começa a trazer orfandade para o seu filho, começa a trazer orgulho dentro do seu filho. Aleluia, Deus. E nós vamos guardando isso, nós vamos guardando dentro da caixinha. Chega no momento na nossa velhice que às vezes começa a vir enfermidade, nós não sabemos de onde é aquela enfermidade. É vem lá do passado, ela vai acumulando, até chegar um momento que o corpo vai dando para fora. E se nós precisamos passar por libertação disso. A religião, ela não ensina isso. Muitas igrejas evangélicas não ensinam isso, não. Tem pessoas dentro da igreja anos e mais anos e não tem uma transformação. Tem pessoas que ele já está perdendo o dente dentro da igreja e ele não tem uma transformação. Tem pessoas que entrou 1 ano, 2 anos, você já vê aquela transformação, porque ele quis mudar, ele quis ter uma vida transformada. Aleluia, Deus. E nós achamos que nós viemos, aceitamos Jesus. Jesus sim, ele levou a maldição, que era a maldição da lei. Agora a nossa maldição hereditária, nós temos que o quê? Quebrar ela. Como? Com o nome de Cristo Jesus, com o sangue de Cristo Jesus correndo na nossa via. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Antes de nós entrar nessa dimensão de conhecer o Evangelho, o primeiro que chegou aqui não foi o Evangelho genuíno, mas foi a cultura. E a cultura que entrou no Brasil foi trazida por um homem chamado Pedro Álvares Cabral. Esse homem, ele chegou em 500 anos antes no Brasil. E ele começou a ganhar o território brasileiro. E qual é a cultura de Pedro Álvares Cabral? Não, as pessoas acham que era esse cristianismo verdadeiro. O cristianismo da Bíblia. Não era o cristianismo verdadeiro da Bíblia. Aleluia. E depois de ano 530, veio os padres jesuítas e começaram a colonizar o Brasil. E então eles começaram a trazer toda a sua cultura. A cultura europeia, a cultura, e aquilo veio, nós íamos nascendo no meio dessa cultura, até chegar o Evangelho genuíno no Brasil. Mas também o Evangelho, ao longo dos anos, ele foi se corrompendo também. Aleluia, Deus. Homens foram começando a ganhar dinheiro por intermédio da palavra de Deus. Agora eles já não estavam combatendo o pecado, mas sim eles estavam querendo fazer um juntamento, um grupo de pessoas para ele ricar, e aquela pessoa, tanto ele estava indo para o inferno, como aquelas pessoas. E hoje não é diferente. Mas tem os verdadeiros, irmão. Assim como também na política, às vezes nós falamos que os políticos não prestam, mas tem aqueles verdadeiros que querem fazer o certo. Mas também tem aqueles corruptos. Na polícia tem os policiais verdadeiros, mas tem os corruptos. No meio da finança tem o dinheiro verdadeiro, mas tem o dinheiro falso. No meio do cristianismo também tem os verdadeiros, mas tem os falsos. E como é que nós vamos detectar os verdadeiros, irmão? Quando nós vemos o seu testemunho, quando nós vemos sua vida mudada, sua vida transformada por intermédio da pessoa bendita de Jesus. Então sim, nós fomos ensinados desse jeito. E depois que aceitamos Jesus como Salvador, agora a nossa vida ela é transformada. Nós saímos da velha criatura para a nova criatura. Aleluia. E é nesse contexto, irmão, que nós vamos trazer algo aqui muito profundo. Aleluia. E é muito grande, eu passei 2, 3 noites escrevendo isso aqui, é grande demais. Não vai dar. Tanto que mais para frente eu vou fazer um livro disso aqui que eu vou. Aleluia, Deus. E o que é que eu me sinto muito alegre, irmão? Aleluia, Deus. Que sem saber ler, irmão. Nós não temos dificuldade sem saber ler. O Senhor tem me dado graça. Tá aí, amanhã eu vou para a gráfica fazer lá um livro lá. E a gente já terminou, concluir. Está faltando só. E isso é o que, irmão? É onde eu vou vender. O Senhor me deu para eu vender. Para a venda
eu me sustentar e também sustentar a obra da igreja. Foi isso que o Senhor botou. E eu não sabia ler, irmão, mas o Senhor me deu essa graça. E eu passo noites e noites em claro, escrevendo e mando para o editor começa a editar, começa a botar tudo direitinho. Eu passo a noite aqui e ele passa a noite lá acordado. Nós ficamos a noite trabalhando para editar isso, para que justamente para que o Senhor ele vinha dar algo para a obra crescer e a gente fazer algo grandioso. Entendeu? Então você também tem uma qualificação. O Senhor também quer dar algo a você. E nós botamos desculpa. Então o irmão até perguntou, irmão, você fez alguma teologia? Eu disse, não fiz nada de teologia, não aprendi nada com os homens. Foi só o Senhor Jesus que me ensinou isso aí. Aleluia, Deus. E nós já temos 3, já temos feito, só que o dinheiro foi pouco para a gente, que é caro para fazer. Aleluia, está um pouco parado, mas amanhã a gente já começa. Aleluia, Deus. Isso é o Senhor que faz. Isso é o Senhor que faz. Tem pessoas que têm um estudo mais elevado do que eu, mas o Senhor não deu essa graça. E eu louvo ao Senhor, porque Ele tem dado essa graça. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Talvez você quer fazer empreendedora, mas talvez você não sabe por onde começar. O Senhor talvez Ele quer te levantar como água. Vocês não têm chegado ainda, eu estava falando para cima. Eu estou orando que o Senhor levante uma varoa de vocês, irmão. Com compromisso aqui para quê? A meu intuito, irmão, é de quê? Aleluia. Levantar uma mulher com capacidade para quê? Para nós fazer um culto uma vez por semana para essas crianças. No lugar de as crianças ser levadas para o mundo da droga, nós o que? Fazer um culto, fazer uma sopa, fazer uma coisa, mesmo que não seja durante a noite, mas à tarde, chamar essas, aleluia, Deus. E às vezes nós não temos compromisso, às vezes, nós fazendo isso, nós podemos tirar uma criança do abuso, talvez está sendo abusada, e às vezes nós vemos, sentamos aqui, e eu brigo muito, irmão, às vezes alguns pastores não gostam de mim, porque as igrejas aqui têm condições, irmão, e não faz isso. Não gasta o dinheiro que entra com oferta para fazer isso. Talvez tem criança sendo aliciada para ir para o tráfico. Talvez tem criança sendo abusada. E às vezes nós pegamos, e essas pessoas pegam dinheiro e não faz algo. Mas eu estou orando, Senhor, que o Senhor vai levantar uma mulher. E nós vamos, e eu vou sair convidando as crianças à tarde para nós fazer, aleluia, Deus, um culto voltado para essas crianças. E esses livros é já justamente para isso, irmão. Aleluia, Deus. Enquanto nós convidar uma criança dessa para vir aqui no culto, aleluia, Deus, as pessoas que vêm de droga estão deixando de convidar eles para ir. Então ele vai ficar em dúvida, será que eu vou fazer isso ou será que eu vou para o culto junto com os irmãos? Aleluia, Deus. E isso é compromisso nosso. E isso desde quando começou aqui, eu tenho vontade de fazer isso, irmão. É porque não tem pessoas suficientes para a gente fazer isso, para ficar organizando e eu sair convidando as crianças. Aleluia, Deus. E a questão da sopa é o mesmo passo que eu dar para eles lá. Aleluia, Deus. Mas eu estou orando em uma hora, o Senhor vai fazer isso. Aleluia, Deus. E você vai ver pessoas. Aí você diz, irmão, mas eu não posso fazer nada. Mas talvez você, aquele copo de sopa, talvez você pode dar para alguma dessas crianças que talvez ele não merendou naquele dia. Aleluia, Deus. Se aquele esforço que você fez, aleluia, o Senhor ele pode fazer no livro da vida. E é isso que eu quero. É isso que eu quero fazer. Eu não quero ter só um ajuntamento aqui cheio, só para você vir e ver eu pregar, aleluia, Deus, ou louvar, e depois vai ir para casa, e a nossa rua não vai acontecer nada. E a nossa rua não tem uma transformação, não tem uma mudança. Isso, o meu maior intuito é isso, irmão. Nós queremos formar os nossos filhos, nossos netos, não como delinquente, mas sim como homem voltado para o Senhor Jesus, irmão. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Para que um dia vocês que são mães, não vão no presídio visitar filho de vocês, visitar neto de vocês, que quando eu passo essas viagens, eu vejo senhorazinha bem velhinha indo visitar os seus netos naquele inferno, que ali é o inferno. E isso é para nós não ver uma mãe ou um vizinho de vocês ir para a prisão visitar uma pessoa que está lá preso. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, é aqui onde nós vamos trabalhar. Eu quero que meus irmãos abram em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Meu Deus, aleluia, Deus. Eu amo demais o meu Senhor Jesus, irmão. Meu Deus. Glória a Deus. Gênesis
Aleluia, Deus, capítulo 20, capítulo 8, versículo 20. Aleluia, Deus, tu és poderoso, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Gênesis, aleluia, Deus, Gênesis capítulo 8, versículo, meu Deus, tu és poderoso, versículo 20, pode procurar com paciência, meu Deus, é forte, irmão, aleluia, eu sinto a presença do Senhor aqui, eu sinto a presença do Senhor nesse lugar, eita, Deus poderoso, todo mundo já encontrou? Gênesis capítulo 8, aleluia, Deus, a presença dele é maravilhosa, Deus, você pode dizer, irmão, como é a presença do Senhor, aleluia, Deus, é algo inexplicável, só você sentindo para você, aleluia, diz assim a palavra do Senhor, versículo 20, aleluia, Deus, o Espírito Santo de Deus, diz assim, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o que? Um holocausto sobre o altar. O 21 diz assim, e o Senhor aspirou, ou seja, o Senhor recebeu, Senhor aspirou o suave cheiro de quê? Suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio de íntimo do homem, desde da sua mocidade, tem tomado a ferida todos viventes, como fiz. O 22 diz assim, então, durante a terra, não deixais de haver semente, ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Amém? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, aqui nós vemos um homem chamado Noé, um homem a qual o próprio Jesus ele falou dele, tanto no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Lucas. A palavra diz que nos dias da vida de Jesus ia ser como nos dias de Noé. Os irmãos conhecem a história de Noé. Alguns já viram pregar, alguns já viram em filmes, aleluia, mas eu quero trazer aqui algo grandioso sobre a vida de Noé. Um homem, irmão, que ele cresceu no meio de uma geração totalmente pecaminosa. Aquele homem, ele foi crescendo nessa geração podre. Aquela nação já tinha se esquecido de Deus. E Noé, depois de tudo, depois eu volto lá, ele chega e agora ele levanta um altar para o Senhor. Por que ele levanta um altar para o Senhor, irmão? Por agradecimento do que Deus tinha feito na vida dele. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, quando Noé, ele nasce, irmão, aleluia, Deus, aquela nação dele já estava totalmente corrompida. A Bíblia nos diz que aqueles homens casados se davam em casamento. Então Noé, ele nasce no meio dessa geração. E Noé começa a crescer no meio dessa geração. Mas aqui vem um desígnio nesse homem. Esse homem ele vai crescendo no meio dessa geração. Mas a Bíblia diz que Deus achou graça perante Noé. Viu que a conduta de Noé era totalmente diferente dos jovens daquela geração. Noé começou a se destacar aos olhos de Deus no meio daquela geração.
Se aquela geração estava semelhante os dias de hoje, então Noé, ele não se misturava com o meio daquele jovem. Se aquela geração ela estava corrompida como nos dias de hoje, Noé, ele não tinha uma vida regalada no meio da pornografia, da prostituição, da bebedice. Se aquela nação era semelhante ao dia de hoje, Noé talvez não estava no meio da sociedade, como hoje nós temos as redes sociais para nos comunicar. Talvez Noé, ele só usava o meio de comunicação só para se comunicar ali e pronto, para não ter envolvimento no meio daquela geração. E Noé começa a crescer no meio dessa geração, se destacando. Aleluia, Deus. E ele começa a crescer. Ele já nasceu no meio de uma geração corrompida. Ele já nasceu no meio de uma geração que um irmão tinha matado um outro irmão. Ele já nasceu no meio de uma geração de um homem que tinha matado o outro, porque aquele homem feriu ele. E o Senhor tinha dito que o homem que matasse o outro, aquela maldição ia correr sobre ele. Aquele homem chamado Ameleque, aquele homem, ele se gabava por ter feito isso. E ele dizia: ninguém pode me matar porque eu matei um, porque ele me feriu. E ele se gabava que ele vinha da geração do seu antepassado Caim, porque quem era da descendência de Caim não poderia matar alguém, porque aquela maldição caía sobre ele. E aquele homem se gabava, porque tinha duas esposas. Aleluia, Deus. E hoje também não é diferente. Hoje o homem se gaba, porque ele às vezes ele é um homem pegador, às vezes ele tem sua mulher e fica com outras mulheres. Aquele homem, ele se gabava porque ele tinha tudo isso. Mas no meio dessa geração estava se levantando esse jovem, chamado Noé. Que ele mesmo, no meio daquela geração, ele não tentava se corromper. Mas aquele jovem estava crescendo no meio dessa geração. E aquele homem, ele estava crescendo. E como naquela época a idade era de muitos anos, a palavra nos diz que Noé, com 500 anos, ele teve que seus primeiros 3 filhos: Sem, Cã, Sem e Jafé. Depois de 500 anos, ele teve que 3 filhos. Mas no meio desse período, aquele homem nasceu, foi ficando menino, foi ficando rapaz, até chegar o momento de se casar. Mas agora, no meio dessa geração, ninguém vem falar da esposa dele. E imagine no meio de uma geração dessa, que a palavra diz que o Senhor disse: Noé, o meu espírito não vai mais combater com o espírito do homem, porque o desígnio dele são mal. O desígnio dos homens estava mal. O pensamento dos homens era mal, irmão. Aleluia, Deus. E no meio daquela geração, para encontrar uma esposa, como Noé encontrou? Aleluia, Deus. Então aquele homem, provavelmente já com 200 anos ou 300 anos, a Bíblia não relata, agora ele encontra uma esposa. Agora ele encontra uma mulher e resolve casar com aquela mulher no meio daquela geração. Aleluia, Deus. E agora ele arruma uma esposa e casa com ela. E depois que ele casa com ela, vai passando-se os anos, depois desses anos, quando ele completa os 500 anos, ele tem os seus filhos. Mas agora Noé, para criar os seus filhos, do jeito que ele criou no meio daquela geração. E agora, quando os filhos de Noé nascem, a geração já estava mais corrompida. Aleluia, Deus. E se nós, irmão, quando nós éramos meninos, não tinha essa corrupção como tem nos dias de hoje. E agora, nos nossos filhos e nossos netos, como é que nós vamos fazer para criar eles? Aleluia, Deus. Então Noé, ele foi prudente no meio da sua geração, arrumou uma esposa no meio daquela geração. Aí agora o Senhor, ele disse: Noé, eu vou exterminar toda a humanidade. Mas por que o Senhor fez isso? Porque o pecado estava grande e aquele pecado exalava nas narinas de Deus. A Bíblia vai dizer que as filhas
aquelas mulheres. Segundo alguns teólogos, eram os anjos caídos, que hoje nós chamamos de demônios. Aleluia, Deus. Então aquelas mulheres eram tão bonitas que chamavam a atenção dos filhos de Deus. E então aqueles seres se relacionavam com elas. Aleluia, Deus. Então, como a geração de Noé no dia de hoje nós vemos os homens e as mulheres em busca de beleza, em busca do corpo escultural. Você vê que pessoas em redes sociais, pessoas nas academias, não que a academia é pecado, que a academia é o que? Para a sua saúde, não para você ter um corpo para se exibir, mas sim para a sua saúde. Mas o homem, ele já pegou isso para trazer o quê? Algo para o seu benefício próprio. Ele já não fica para a saúde do seu corpo, mas ele já quer para o benefício próprio. Aleluia, Deus. E uma coisa interessante, irmão, isso aqui é meu, é particular meu. Aleluia. Uma mulher da igreja, que ela começa a ir para a academia. Aí ela começa a ir desse jeito que você está. Depois ela já está com aquelas roupas leves. Ela não está indo mais só pela sua saúde, ela já está querendo se mostrar. Aleluia, Deus. Se ela quer só ir pela saúde dela, ela vai numa hora que tem pouca pessoa, ela vai comportadamente para não chamar a atenção do homem. Assim também é o homem, que ele está na igreja, mas ele está indo para academia. E ele começa, já para se mostrar, ele está o quê? Querendo chamar a atenção para ele. Ele não está indo para a saúde dele, mas ele está indo para chamar a atenção. E o que tem de pessoas trazendo escândalo para dentro da casa do Senhor é demais, irmão. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, sim, Noé estava vivendo no meio dessa geração. E Jesus disse que era como nos dias da sua vida. Espírito Santo de Deus. Mas Noé estava prudente. E com 500 anos, a Bíblia diz que todos os dias de Abelé, que era o pai dele, foi quase 1000 anos. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Aleluia, Deus. Aí aquele homem cresceu no meio dessa geração. Agora ele vai discipular os seus filhos a andar no meio dessa geração assim como ele andou. E imagine aquele jovem também arrumar a esposa no meio daquela geração. Aleluia. E então agora o Senhor ele disse: Noé, eu vou fazer uma arca. E tu vai ser o responsável para fazer essa arca. E para que essa arca, irmão? Porque o Senhor, ele ia terminar o mundo antigo com água. Mas o Senhor queria acabar aquilo tudo, mas ele queria o quê? Trazer salvação para o povo. Olha, irmão, o amor de Jesus é tão maravilhoso na minha vida e na sua vida que ele disse: eu vou acabar o mundo. Mas ele queria salvar o povo. Aquela arca era para salvar aqueles que queriam ser salvos. E Noé, por ser temente ao Senhor no meio daquela geração, ele começa o quê? Construir a arca. Então, se com 500 anos ele construiu a arca, e se com 600 anos ele entrou na arca, então ele começou a construir a arca, os seus filhos provavelmente ainda eram criança. Então ele começou a discipular os seus filhos, que construindo a arca, fazendo a obra do Senhor. Então o que é que nós devemos fazer, irmão? Agora também é o que? Discipular os nossos filhos a também fazer a obra do Senhor. Aleluia. Nós temos que o que? Fazer uma família voltada ao Senhor. E uma família composta de quem? Pai, mãe e filho. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então Noé, ele começa aquele trajetório. A Bíblia nos diz que ele foi o pregador da graça, o pregador de justiça. Enquanto Noé ele fazia aquela arca, enquanto ele construía aquela arca, aleluia, o povo bebia, casava, se dava em casamento. Aí ele continuava aquela orgia. Aleluia, Deus. Hoje também não é diferente. Enquanto você se arruma para vir para a igreja, tem até um louvor que enquanto você se arrumava para ir para a igreja, o louvor disse, enquanto ela ia para a igreja, enquanto ela estava passando por um momento difícil, as pessoas diziam: cadê o teu Deus? Aleluia, Deus. E o mundo, ele olha desse jeito. Enquanto você começa a caminhar, se esquivar dessas coisas mudando, o povo começa a dizer: cadê o teu Deus que não faz isso na tua vida? Tu passou por isso, e cadê o teu Deus? Aleluia. Com Noé também
levaram seus filhos. A Bíblia também vai dizer que quem entrou na arca foi Noé, sua esposa, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Então, naquele trajetório, irmão, Noé, os filhos de Noé também, eles se casaram. Eles conseguiram arrumar mulheres naquela, aleluia, no meio daquela geração. Aleluia. Também não fala das esposas dele. Mas aqui tem algo importante, irmão. Algo importante que eu quero trazer para você. Algo importante também que eu quero trazer para mim. Aleluia, Deus. Nós vemos que aquelas mulheres talvez não poderiam ser da linhagem de Noé. Aleluia. Mas o testemunho deles, aleluia, fizeram com que aquelas mulheres agora fossem o quê? Ajudadas o quê? Na obra. O que é que eu quero trazer isso com você, irmão? Você também pode ganhar o seu esposo para Jesus. Você pode também fazer como o filho de Noé. Talvez aquelas mulheres não estavam no meio da linhagem. Mas o que eles fizeram? O testemunho deles. Aquilo que vocês querem estar conosco, o meu pai está fazendo uma arca, eu vou trabalhar com eles. O povo vai todo se perder, mas você quer se casar comigo? Eu quero. Pois então vamos. Então a Bíblia diz que essas mulheres também foram salvas, porque elas se submeteram a viver junto com eles. Aleluia, Deus. Então provavelmente aquelas mulheres tinham também pessoas que falavam palavra contrária a elas, porque talvez elas saíram do meio daquela geração e agora se casaram com os filhos de Noé. E agora qual era o papel de Noé e os filhos? Construir a arca. Qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Aleluia, Deus. Talvez aqui teve alguns que não viveram em droga, em orgias, em bebida. Aleluia, Deus. Mas a gente viveu uma vida meio devassa. E depois que nós aceitamos como Salvador, Jesus como Salvador, agora a nossa vida começa sendo transformada. Aí agora, mesmo você vem com alguém que ainda não era crente, mas agora você começa a dar as regras, porque agora você conhece as ebenécias do Senhor Jesus. Você conhece que o Senhor agora é na sua vida. Você conhece que agora o Senhor tem abrido o seu entendimento. Aleluia, Deus. Então, sim, Noé começou a instruir sua família, agora começa a instruir os seus filhos. E provavelmente Noé, ele conhecia aquelas mulheres. E então eles começam a crescer no meio daquela geração, trabalhando, fazendo a obra do Senhor Jesus. E então eles começam a concluir a obra do Senhor Jesus. Aí o Senhor diz mais, então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá mais sobre o homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aí agora o Senhor já diminui os anos dele. Aqueles homens duravam até quase 1000 anos. Agora, por causa dos seus desígnios, por causa dos seus maus caminhos, agora a sua idade é diminuída. E sim, e aqueles homens continuavam casando, se dando casamento. Ou seja, eles casavam, não davam certo, eles mandavam a mulher embora. Aí a mulher não dava certo, a mulher mandava embora. Hoje também não é diferente. Hoje você se relaciona, não gostei da atitude da mulher, vai embora. Aí ele disse, eu vou tentar com outro, se não der certo, eu deixo lá com outro. E continua desse jeito, continua desse jeito. Ela no dia de Noé era desse jeito, casavam, se davam casamento, bebiam e continuavam bem. Louvado seja o santo nome do Senhor. Para nós concluir aqui, eu quero que você abra em Mateus, capítulo, aleluia, Deus. Isso aqui é só introdução, irmão. Deus, poderoso. Meu Deus, é forte demais. Oh, Deus. Mateus, capítulo 24, versículo. Meu Deus, é maravilhoso. Eu gosto mais de estar na presença do Senhor. Mateus 24, versículo 37 e 38. Quem pode ler para mim? Meu Deus. Oh, Deus. Capítulo 24 e o versículo 37 e 38. E como foi no dia de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Oh, glória a Deus. Entenderam aí? Aleluia, Deus. Então, aquela geração estava nesse meio de corrupção. Casavam, se davam em casamento e por aí vai. E por que Jesus disse, só a vinda do Filho do Homem vai ser nessa situação? Ou seja, Jesus disse,
disse: olha, quando eu vim buscar a igreja, o povo está nessa situação. Aí ele disse: quando eu voltar, será que eu acharei fé na terra? Aleluia, Deus. Eu quero que você abra também em Lucas 17 e versículo 26. Louvado seja Lucas 17, para nós entrar aqui na palavra do nosso Senhor Jesus. Olha, aqui vai ler Lucas 26, 27, 28 e 29. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. O 28 foi? O 29 para nós finalizar. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Amém? Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então, irmão, aí Jesus disse: quando ele voltasse, esse mundo a qual nós estamos vivendo, esse século 21, ele estava nessa situação. E já estamos vivendo o começo, irmão. Já estamos vivendo o começo. Revolução, aleluia, Deus. É coisas abomináveis aos nossos olhos, como aqui acontecia, irmão. Aleluia, Deus. E hoje nós se achamos que quando tem um abuso sexual, um crime de algo, já existia naquela época também, irmão. Aleluia, Deus. Imagine uma mulher se relacionando com o demônio. Imagine um homem se relacionando com o demônio. Hoje também acontece isso, irmão. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Aí a Bíblia diz aqui, ó, que quando viesse o Filho do Homem, ia ser do mesmo dia de Noé. Assim como foi nos dias, aleluia, de Noé, ia ser nos dias da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Assim que diz a Bíblia. Deus Todo-Poderoso, é maravilhoso, isso aqui é muito maravilhoso, meu Deus Santo. Então, que nós venhamos cada dia mais, irmãos, se alertar, viu? Se alertar, para não perder o que? Nossa salvação. Vou ler aqui nessa versão aqui. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias antes da vinda do Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem, irmão? O Senhor Jesus. E lá eles faziam o que? Casavam e se davam em casamento. Até que o que, irmão? Até que veio o que? O dilúvio. E quando veio o dilúvio, aquele povo caiu em si. A Bíblia nos diz que alguns pregadores falam de 120 anos, não. Mas quando nós vamos dentro da Bíblia, se Noé tinha 500 anos, e quando ele entrou na arca ele tinha 600 anos, então ele só passou o quê? 100 anos fazendo a arca. E quando ele saiu da arca ele tinha 601 anos, então nesse período durou quase 200 anos, né? Aleluia. Então Noé, ele soube o que, irmão? Ele soube, no meio daquela geração, se comportar e comportar os seus filhos, comportar a sua família. Ou seja, irmão, na vida do Senhor Jesus também vai ser o quê? Poucas pessoas que vão ser salvas. A Bíblia nos diz que quantas pessoas foi salvo? 8 pessoas. Aleluia. No meio de uma geração de quase 5.000 anos, mais ou menos, que eles, de Noé, de Adão até Noé, muitos anos, 8 pessoas foi salva. 8 pessoas se disponibilizaram a quem viver retamente nos caminhos do Senhor Jesus, fazendo a arca do Senhor. Então, nos dias do Senhor Jesus vai ser desse jeito também. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vou ler só aqui para nós ir para a palavra principal. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia, 27. Todos comiam, bebiam, os homens e as mulheres,
casavam até o dia em que Noé entrou na barca, que é o mesmo que a arca. Depois veio o dilúvio e matou todos. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então, irmão, você viu que é isso que o Senhor quer fazer nos últimos dias. Ele quer o quê, irmão? Construir uma família. E nós temos que construir uma família para que nós venhamos construir o que? Uma igreja saudável. Então, uma igreja saudável é você ter uma família saudável. Então, Noé, ele vivia com os seus filhos, vivia com as suas noras, ele estava focado em fazer a obra do Senhor. Ele estava focado em salvar a sua vida. Enquanto isso, toda a sua geração comia, bebia e dava esse casamento. Aleluia, Deus. Uma coisa que está, isso aqui hoje eu vou discordar aqui o verbo aqui. Uma coisa que está nos matando, irmão. Às vezes não é nem um pecado grande que você faz. Aí vem até a comida que você come. Você sabia que açúcar é um veneno para você? Você sabia que café demais é um veneno para você? Você sabia que o óleo que nós é um veneno para você? E às vezes nós não queremos, eu estou mudando o meu modo de comer. Eu só torro em óleo de coco. Eu não como mais manteiga. Eu tomo café uma vez por dia. Não é mais com café, é adoçado com rapadura. Porque o açúcar, irmão, ele tem cal. Se você saber o mal que o açúcar traz para você, aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Se você souber o tanto que o óleo mesmo, aí disse, irmão, mas às vezes nós vamos torrar, jogar logo um rolo de óleo, não sabe. Hoje às vezes nós não queremos fazer nem um fogozinho para nós comer uma vez assado, queremos comer só torrado, nós estamos se matando nós mesmos pela boca. Às vezes você não adultera, às vezes você não farria, você não fuma, mas às vezes a comida está matando você. Às vezes o colesterol está lá desse tamanho. E às vezes nós não se disciplina desse jeito. E uma coisa que o diabo falou, irmão, e muitos crentes, eles não, irmão, nós temos que comer mesmo. Aí o diabo disse, os crentes não bebem, não fumam, não joga, mas eu estou entrando bem devagarzinho na comida. Eles comem que pecam. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E nós não. E tem pessoas que ele for tirar o café, para ele ficar com um café diário, para ele é uma morte. Aleluia, Deus. Tem pessoas que se ele puder, ele come pizza todo santo dia. Tem pessoas que ele não quer ir para a beirada do fogo por causa da fumaça, fazendo uma coisinha assada, uma coisinha grelhada, né? Que é, aleluia, Deus. E tudo isso, irmão, vocês têm que mudar também. Isso já é um modo de você disciplinar o seu corpo. Aleluia, Deus. E aí nós achamos que isso é normal, mas isso começa indo devagarzinho. Aí tem muitos crentes, irmão, que ele não faz nada de errado, mas ele está pecando nessas comidas que fazem mal. Aleluia, Deus. Às vezes nós não passamos 2 horas fazendo um jejum para o Senhor. Essa comida aqui, eu vou tirar aquela, está me fazendo mal. Mas às vezes nós não fazemos isso. Aí aqui o povo comia e bebia e se dava em casamento. Uma das primeiras coisas que eles pecaram, no comer. Como foi que o homem caiu? Qual foi o primeiro pecado da humanidade? A desobediência. E o segundo, comer, porque o Senhor não tinha mandado ele comer. Aleluia, Deus. Aí eles comiam. Hoje não é diferente, que nós vemos de crente com milão, irmão. Aleluia. Às vezes nós não se conformamos com aquele pouco. Às vezes o Senhor nos dá ali, mas nós não se conformamos com aquilo. Aleluia, Deus. Às vezes o Senhor te abençoa, mas às vezes assim, rapaz, foi tão pouco. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aí, irmão, mas é bom comer torrado com óleo de coco. No começo não era bom não achava bom não. Mas hoje, já aquele óleo já não me entra mais. Aleluia, Deus. Louvar-se. Irmão, é bom adoçar o café com rapadura. No começo não era bom não, mas agora, se botar o açúcar, já não. Eu não tomo café em casa de todo mundo agora, não tomo, porque vem com açúcar. Aí as pessoas, irmão, tu tá muito besta cheio. Não, irmão, porque foi o Espírito Santo que me cobra. É o Espírito Santo que faz isso na minha vida. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Eu tenho esse bucho quebrado, mas já é quebrado mesmo. Mas a mãe que sabe. Ainda hoje eu não comi. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E o Senhor nos dá graça para isso.
O Senhor nos dá graça para isso. Eu vou comer depois do culto aqui, eu vou comer. E eu tiro aqui a carne de porco, eu tiro a carne de gado, eu como o que? Só frango e peixe. E o que mais eu como? A minha comida agora, irmão, é baião e ovo de galinha de casa. A mãe, graças a Deus que o Senhor toca nela, compra ovo de galinha de casa, eu como cozinhado, ou então eu como ele torrado. Irmão, era ruim, no começo era ruim, irmão. Quando eu chegava, que eu me estava assando pedaço de carne de porco, a minha vontade era de vai sim, de daquela dentada. Mas aí o Senhor, ele começa, ele trabalha na nossa vida, porque a palavra diz que eles comiam e bebiam. Outra coisa que eu tirei, agora eu vou entrar no lado da bebida. Eu não bebo mais refrigerante, eu não tomo mais esses coisas que suco. Às vezes aqui eu tomo que é um suco de limão quando aparece, o de limão. Aleluia, Deus, mas nem é o açúcar que bota. Ou então, se for da fruta virgem, e eu não boto açúcar no suco pode ser qualquer tipo de suco, de fruta, eu não boto açúcar. Aleluia, Deus. Porque para o Senhor ele fazer algo na nossa vida. Espírito Santo de Deus. E isso você começa, as doenças começam a sair. Você não vai ter uma vida. Tem mulheres e homens, irmão, que depois de velho ele vive só naquela injeçãozinha, né? Eu não sei nem como é o nome. E essa doença, irmão, nós oramos porque é você mesmo que está arrecadando com a sua comida. Eu não esqueço como é o nome dessa doença. E a Insomnia, diabetes. Exatamente, isso aí. Porque, irmão, isso vem por um modo de nós se alimentar mal. Aleluia, Deus. Uma comida gostosa que sempre quando eu vou para o pastor, a mulher dele faz, é um tal de purê de batata. Irmão, aquilo ali é muito bom. A batata, aquelas batatinhas. Ou então essa batata que nós contamos aqui. No meu café da manhã tinha que ser um pão carioca com ovozinho dentro, manteigazinho, tudo na. Aleluia, Deus. Aí agora, se eu puder mudar, eu mudo o que? Com batata ou então macaxeira. A macaxeira com a manteiga já não dá mais boa para fazer. Aleluia, Deus. Ou então tapioca. Esse agora é o meu tipo de comida. Aleluia, Deus. Mas hoje, o nosso filho, até o pão não tiver manteiga, ele não quer não, né? Até nós mesmos que já somos velhos, se não tiver uma manteiga, nós não queremos pão. E se você souber que esse pão também me faz bastante mal, irmão, mas se eu vou gastar bastante, mas se você gastar, você vai ter uma saúde melhor. Porque aqui eles comiam e bebiam. Aí eu também não, a bebida já não, também não, nenhum tipo de refrigerante eu não tomo mais. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Então Noé, ele se esquivou dessas coisas do mundo. Então Noé largou o quê? Provavelmente Noé, ele era agricultor. Porque naquela época nunca ninguém tinha feito uma obra naquela proporção. E naqueles momentos nunca tinha chovido, irmão. Aleluia. Então, Noé começou a fazer. Então, Noé, ele também não estava fazendo que nem o povo, nem comendo e nem bebendo. Aleluia, Deus. E é isso que nós temos que fazer. Irmão, agora nós vamos morrer de fome. Não, irmão. E se você for fiel com o Senhor vai te abençoar financeiramente, Ele vai te dar condições para tu comer só comida balanceada. Aí nós dizer, irmão, mas tá difícil. Mas hoje nós não queremos comer um baiãozinho, um feijãozinho. Às vezes, eu chego e já vi canto, principalmente criança pequena, ele dá valor demais uma pizzazinha. Ali faz um mal danado, irmão. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então Noé, ele nem vivia que esse povo comia, bebia e estava naquela orgia toda. Mas Noé, ele estava fazendo o seu tipo de alimento, seu tipo de comida. Hoje nós temos que fazer isso também. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Tem pessoas, irmão, que ele vai estar dentro da igreja, ele não vai ser salvo só por causa disso. Ele não está literando, ele não fala mal de ninguém, mas ele come que é uma beleza. Come que. E a palavra diz que isso é um dos pecados. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. A glutonaria é pecado. E isso não é do reino do céu. Aleluia. E Noé, no meio daquela geração corrupta, então isso que nós temos que fazer. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Eu antes, sabe o que eu dava para a minha menina mais nova? A merenda dessa era uma pitulinha, era bolo, era esse tipo de coisa, era um estado de pão de mel. É por isso que ela é bem gordinha. Aleluia,
aleluia. Mas ali não é saúde não, irmão. É só aquilo que botava isso nela. Era os refrigerantes que eu dava para ela. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. No lugar de a gente dar uma coisa mais saudável aos nossos filhos, nós pais somos mais culpados. Aleluia, Deus. Nós vamos ser sinceros, irmão. Nós não tínhamos hoje o que nossos filhos tinham. E nós éramos tão felizes. Hoje vivemos um dia de ansiedade, depressão e isso, aquilo. Tinha um dia que a panela da nossa casa, uma vez por dia, na nossa casa, e nós éramos felizes. Brincava, corria para um lado e para outro. E não tinha esse demônio chamado ansiedade e depressão. Hoje nossos filhos têm tudo. Café da manhã, almoço, janta e tudo. É televisão grandona aqui. É celular da única geração. E é uma geração cheia de ansiedade e depressão. Aleluia, Deus. Nós não tínhamos, às vezes as mulheres não tinham nenhuma boneca para brincar. Aleluia. Mas era feliz. É o caso de Noé. Noé, ele não tinha tudo que aquela nação tinha, mas eles viviam felizes em fazer a obra do Senhor. Aleluia, Deus. Agora nós vamos à parte do casamento. Eles nem bebiam, nem casavam, nem comiam o que eles estavam lá, e nem se davam em casamento. Aleluia, Deus. Então Noé, ele resolveu casar com uma mulher e ficar só com uma. Diferente dos outros que tinham 2, 3 mulheres, não dá certo não. Eu casei hoje, amanhã eu vou no cartório, eu vou descasar. Hoje está nessa situação. Aleluia, Deus. E Noé e seus filhos pegaram uma esposa e disseram: essa aqui vai ser carne da minha carne e osso dos meus ossos. Eu vou morrer, mas ela, os dentes vão cair junto aqui, mas nós chamamos aqui junto um pouco ideia que é. Hoje não. Hoje, se o homem ou a mulher já olhar com a cara ruim, eu vou pedir o divórcio, não está mais certo. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E então, e desse jeito não vai resolver nada, irmão. Aleluia, Deus. É melhor sentar. Porque aí nós se separamos, aí se casamos de novo. Aleluia. Se o problema for o marido, onde ele for, ele vai com aquele problema. A mulher que ele arranjar vai com aquele problema. Sabe por quê? Eu gosto de falar o que eu vivi. Eu fui junto com 2 mulheres e gostei de outras aí. Só botava culpa nas mulheres. Não dava nada certo. Essas mulheres não prestam isso. Quando o Espírito Santo foi me mostrar quem era o errado, aleluia, Deus. Aí eu digo: Senhor, quebra tudo isso de mim. Para quando agora eu me casar, aqueles defeitos que tinha lá atrás vão vir. E agora eu tratar ela como ela merece. A palavra diz que o homem tem que tratar a mulher como Jesus trata a igreja. Aí os homens dizem logo: irmão, mas é muito difícil. Por quê? Você não mergulha dentro da Bíblia. Porque você não tem o Espírito Santo de Deus. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai tratar a sua esposa como ela merece. Assim também a mulher. Irmão, você não sabe aquela cruz que eu carrego. Porque você não tem o Espírito Santo de Deus. Quando você tem, a Bíblia diz que a mulher é submissa, a mulher sábia, identifica o quê? Sua casa. Aleluia, Deus. Se ele está brigando, deixa ele brigar, aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, quando nós chegamos, nós suportamos. Aí, quando eu vi, irmão, eu vi que se eu não tivesse entrado na dimensão do Senhor, eu poderia ter me casado de novo. Mas aquele defeito ruim tinha e lá na frente não ia dar certo. Aí eu ia dizer: rapaz, casou, irmão, casei, mas estou separado de novo porque não deu certo a mulher. Mas quem era culpado era eu. Isso vinha da onde? Do meu avô, passou para o meu pai e agora estava vindo para mim. Aleluia, Deus. Por que é que hoje, isso aqui eu vou trazer isso aqui da família, por que é que hoje o pai e a mãe ainda continuam casados? Porque ela foi uma mulher sábia. Tudo que o pai fez, mas ela estava ali, porque ela soube o projeto do casamento. E o Senhor me mostrou isso. E eu disse: um dia eu quero arrumar uma esposa que nem minha mãe, que mesmo se é isso, irmão, que nós temos que mostrar isso para os nossos filhos. Aleluia, Deus. Você está formando, se você hoje, não deu certo não. Meu filho, vamos pegar as coxas e vamos para outro canto. O seu filho ele vai arrumar uma mulher do mesmo jeito. Não vai dar certo, porque você está... Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Aí eu disse: Senhor, eu quero a esposa desse jeito, mesmo que eu tenha falha, mas que ela venha suportar nos momentos difíceis. Do mesmo jeito eu quero suportar ela nos momentos difíceis. Aleluia, Deus. O marido, no momento que a mulher está passando um momento difícil, aí ele quer, igual esse homem aqui, já quer ir logo pedir divórcio. Essa mulher não está abusada. Aleluia, Deus. Mas será que é ele que não está errado? Será que é você que não está errado? Aleluia, Deus. Então o povo casado se dá em casamento de hoje não é diferente, irmão. É por isso que tem pessoas que já, às vezes nós vemos em alguns relacionamentos,
Mas você ora e pergunta ao Senhor, será que o errado não é eu não? Como eu fiz. E o errado era eu. Aleluia, Deus. Espírito Santo. E onde eu fosse, podia arrumar minha mulher, aquele defeito ia comigo. Aleluia, Deus. Você já viu quem tem um defeito feio? Aleluia, Deus. Às vezes ele entra na sua casa, você já percebe. Aleluia, Deus. Tem pessoas que ele chega na sua casa, o costume de ele chegar, ele mexendo nas coisas alheias, ele entra mexendo nas suas coisas. Você nem gosta que os seus filhos mexam. Às vezes tem mulher, principalmente quando está na chuva, ela gosta de botar um panozinho aqui, né? Para alguém chegar ou deixar a chinela, então bater para não cair. Tem pessoa do jeito que entra. É o costume que ele tem na casa dele, ele leva para as casas dos outros. Assim é nós, irmão, quando temos esse costume, levamos para que nós se relacionamos. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos ter esse costume. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Assim, mas aqui que me conhece, alguém sabe, só mais no caso aqui da irmã aqui, que ela, quando chega, cadê o bar? Não está em casa não, Aí eu não vou entrar nela, ela já começa, tu já quer trancar tuas besteiras. Mas antes não, irmão, antes eu chegava na casa que eu conhecia, e eu batia logo na cozinha. Aleluia, Deus. Ou tanto fazia a esposa, tá como esposa, tá? Ia, batia na cozinha. Aleluia, Deus. Isso é modo que a gente leva. Assim também é quando se relaciona. Aleluia, Deus. Não, eu sou desse jeito, se me quiser, é desse jeito. Me conheceu assim, aleluia, Deus. E o casamento é para você. O casamento é para você fazer aquela pessoa feliz. Eu botei até no livro Casamento Abençoado. Se você resolveu casar com você, fazer aquela pessoa feliz. Jesus, ele morreu na cruz para quem? Fazer a igreja feliz. Então, a igreja tem que morrer para fazer Jesus feliz. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, nós temos que se casar para fazer a outra pessoa feliz. Não nós ser feliz. Agora eu vou casar e vou ser feliz. Aleluia. Você vai fazer o seu esposo feliz e ela vai fazer você feliz. Aleluia. Então, sim, aqui o povo casado se dá em casamento. Hoje não é diferente. Aleluia. Mas nós vamos concluir aqui que o tema disso aqui é quebrando altar geracional. E o que é quebrar altar geracional, irmão? Noé, ele quebrou o altar geracional da sua família, da sua geração. A sua geração é totalmente desprovida. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eu vou só ler aqui para nós continuar para frente. Espírito Santo, olha o que o Senhor diz aqui, irmão. Gênesis capítulo 6, versículo 6 a 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era contínuo o mal do seu desígnio, do desígnio do seu coração. Amém? Olha aí, Deus. Olha aí, irmão, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor viu que os pensamentos daquele pessoal eram um pensamento totalmente mal. Aqui essa palavra é assim. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas mal. Aí o Senhor resolve o quê? Dar cabo todas as ações. Matar todo o povo para fazer aqui uma nova geração. E Jesus vai vir buscar a igreja, irmão, para depois você reinar com Jesus na terra. Para depois a terra ser como no jardim do Éden, ou melhor ainda. A palavra diz que a Jerusalém vai descer do céu e nós vamos reinar com Cristo Jesus. É por isso que essa terra vai ser queimada de fogo. O desígnio do coração dos homens era mau. O homem casado, se dava casamento, estava totalmente corrompido. Aleluia. Mas Noé fez diferente. Noé, ele resolveu o que, irmão? Quebrar o altar geracional na sua família. E essa noite, irmão, eu quero que você entre na dimensão de glória e quebre os altares geracionais na sua família. Como é isso, irmão? Quebrar tudo que você aprendeu errado e entrar no desígnio do Senhor. Olha aqui, depois que Noé desceu da arca, ele disse assim, onde nós vemos 8:20. Eu vou ler aqui nessa versão aqui melhor, para meus irmãos entenderem. 8:20. Diz assim a palavra do Senhor. Noé construiu o que? Um altar para oferecer sacrifício ao Senhor, o Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animal pura, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar.
Como é que você quebra o altar geracional da sua família? Primeiro você quebra o altar do seu avô, do seu pai, dos seus antepassados. Como é que você quebra? Você anulando tudo aquilo. Aleluia, Deus. Tudo aquilo que seu pai e sua mãe fez de errado, você começa a anular aos pés do Senhor. E você começa a conversar: Senhor, eu perdoo tudo que o meu pai e minha mãe fez, perdoa também ele. E você vai continuando desse jeito. E você vai levantando o altar para o Senhor. E como é levantar o altar, irmão? É em oração. Você começa a buscar o Senhor como um sacrifício vivo. Eduardo, abra aí Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Como você vai levantar o altar para o Senhor. E você vai começar a quebrar tudo aquilo que você aprende. Romanos capítulo 12 e versículo 1. Aleluia, Deus. Então, Noé, quando saiu do dilúvio, agora ele resolveu o que? Fazer uma nova geração. Agora ele disse: agora eu vou fazer diferente dos meus antepassados que morreram, agora eu vou fazer diferente. Aleluia, Deus. Achou? Pode ler aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia, Deus. Amém? Aleluia. Então você começa a entrar em dimensão de oração e começa a desfazer tudo que você aprendeu de errado com o seu pai, com a sua mãe. Aleluia, Deus. Você começa a desfazer isso. E isso você vai quebrando os altares geracional que você aprendeu. Aí quando Noé sai da arca, que terminou o dilúvio, agora a Bíblia diz que Noé ele sai da arca com a sua família. E qual é o primeiro papel que Noé faz, irmão? Ele levanta um altar e agora ele começa a sacrificar ao Senhor. Então o Senhor ele faz o que, irmão? O que Noé faz? Ele pega, e agora ele pega aves e animal e sacrifica ao Senhor. Para quê, irmão? Para quebrar o altar. Agora Noé estava dizendo: a minha família bebia, casava, se dava em casamento, mas a família dos meus filhos, os meus antepassados, não é para fazer desse jeito. Agora ele começou a mostrar aos filhos como deveria fazer. E o que é que ele faz, irmão? Então ele pega, aleluia, Deus, ele pega e faz, levanta um altar. Os seus filhos começam a ver o altar a qual Noé tinha feito. E como é que ele faz, irmão? Ele levanta um sacrifício. Então, a Eduardo leu o quê? Que nós temos que entregar o nosso corpo vivo como sacrifício vivo. Aleluia, Deus. Se a sua geração for uma geração que vê de prostituição, você vai quebrar tudo aquilo, você vai anulando. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Se você veio de relações que o seu pai não foi casado e tal, você quebra tudo isso. Você vai quebrar isso não só para a sua vida, mas para os seus filhos e para os seus netos. Noé aqui ele estava quebrando. É como se nós, assim como foi a geração do meu pai, dos meus avós, assim não vai ser para os meus filhos. É assim que nós quebramos o altar, irmão. E é assim que e aí ele levantou um sacrifício vivo. Ele pegou o que é um animal. Aleluia, Deus. E o que é que você tem um sacrifício? Aleluia. Como é que nós fazemos sacrifício hoje? Aleluia, Deus. Os irmãos sabem que eu não sou de pedir isso aqui. O Senhor ele vai te direcionar. Você pode o quê? Como você traz oferta? Aqui você pode, antes de você trazer uma oferta, você diz: Senhor, essa oferta aqui, se um exemplo, todo domingo você traz R$1, R$2. Essa oferta, antes de você vir para o culto, você vai se ajoelhar e vai dizer: Senhor, essa oferta aqui é para quebrar. Se for de prostituição da sua família, de droga, Senhor, essa oferta aqui é para quebrar todo espírito de vício da minha família. Senhor, essa oferta aqui é para isso, é para aquilo. É isso que vai quebrando os altares. A igreja não ensina isso, irmão. Aí você vem, você bota a oferta de coração, mas você bota como se ritual. Você não está vendo, falou nada, não está aqui a oferta. Mas você tem que fazer como Noé. Ele pegou e levantou o altar. Olha o que o Senhor fez para Noé, irmão. 21 de Gênesis, irmão, aqui, olha. Meu Deus, vem me transformar, Senhor. O 21 de Gênesis, capítulo 8, versículo 21. Olha o que o Senhor vai dizer, que o Senhor se agradou-se de Noé.
Aleluia, Deus. Você vira aí, irmão. Agora Noé, ele quebra a maldição que vinha dos seus antepassados. Agora ele levanta o altar. E o Senhor recebe a oferta dele e diz: agora não vou mais amaldiçoar a terra. Aleluia, Deus. A sua descendência é terra viva também. Então, por intermédio do seu sacrifício, de tudo que você quebrar, geracional, o Senhor ele vai fazer agora um novo voto. Vai dizer: eu não vou mais fazer algo de ruim nessa família, porque eu recebi o altar. A palavra diz que ele recebeu com cheiro suave. Então, irmão, você faça voto com o seu levante, um sacrifício vivo, perfeito e agradável ao nosso Senhor Jesus. E Ele é fiel. E Ele vai mudar o quadro da minha e da situação da sua vida. Aleluia, Deus. Então se levante como uma mulher e um homem de Deus essa noite, para você quebrar os altares geracional da sua família. Então quebre, entre na dimensão de glória e diga: Senhor, eu não aceito isso que aconteceu na minha vida. Eu não aceito isso que aconteceu na vida do meu pai, da minha mãe, do meu avô. Eu não aceito que isso aconteça na minha vida e na vida dos meus filhos. A partir de hoje a minha vida vai ser transformada, a minha vida vai ser mudada. Aleluia, Deus. Então essa noite você tem autoridade e ousadia para quebrar todo o vínculo do diabo sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua vida. Então declare essa noite, feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor Jesus essa noite. Então tome posse essa noite. Hoje eu não vou descer para ungir vocês, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, mas eu vou orar por vocês essa noite daqui. Deus, aleluia, Deus. Ele é a fonte de água viva. Ele é a fonte de água viva. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Pai, Tu é a fonte de água viva, Pai. Espírito Santo de Deus, eu glorifico o Teu santo nome, Pai. Deus Santo e Deus amado, Espírito Santo de Deus, eu quero glorificar o Teu nome, Pai. Entregar a Tua igreja essa noite, Pai. Leve eles para casa com segurança, Pai. Pai, que esta noite, Espírito Santo de Deus, os Teus filhos, Pai, chegaram até aqui, as Tuas filhas que chegaram aqui, Pai. Pai, que elas venham sair com essa palavra, Pai, revelada nos seus corações. Pai Santo, Pai da glória. Pai, que elas venham se levantar, Pai. Assim como Noé se levantou, Pai, para desfazer todo o altar geracional da sua família, da sua geração, Pai. Pai, Ele determinou que a partir daquele momento, Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai, agora Ele quis construir uma nova geração, Pai. Pai, nos ensina a construir uma nova geração para quando Teu Filho Santo Jesus voltar, Pai, nós estejamos juntos com nossos filhos, Pai. Pai, da Tua casa, fazendo a Tua obra, fazendo o Teu querer, fazendo a Tua vontade, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, eu exalto o Teu santo nome, porque Tu és maravilhoso, Tu és digno de toda honra e de toda glória. Pai, essa noite eu libero uma nova unção na vida dos Teus filhos, na vida das Tuas filhas, Pai. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Pai, eu não merecia hoje estar aqui. Pai, quantas vezes eu tenho falhado na Tua presença. Pai, quantas vezes, Senhor Deus, meu Pai, eu tenho sido negligente na Tua presença, Pai. Pai, mas que essa noite o Senhor venha derramar, Pai, Espírito Santo de Deus, um fogo vivo ao nosso coração. Pai, que nós venhamos ser queimados pelo fogo do Teu Espírito Santo, Pai da glória. Espírito Santo de Deus, eu glorifico o Teu nome. Pai, essa noite eu entrego nossos filhos nas Tuas mãos, Pai. Pai, nossos filhos não Te conhecem. Talvez nossos filhos hoje pecaram contra Ti, Pai. Pai, eu e a casa do meu Pai, quantas vezes nós temos pecado contra Ti. Espírito Santo de Deus, essa noite nos ensina a nos desvaziar de nós mesmos. Deus, Senhor da glória, quantas vezes eu tenho sido negligente. Quantas vezes eu e a casa do meu Pai, meus irmãos, minhas filhas têm, Pai, negligenciado. Pai, viver a Tua presença. Mas a partir de hoje, Pai, quebra todo o altar geracional do meu avô. Espírito Santo de Deus, do meu Pai. Aleluia, Deus, os altares geracional que eu levantei, Pai. Pai, que não venha chegar na vida das minhas filhas. Pai, que as minhas filhas um dia venham entender. Espírito Santo de Deus, e que eu venha dar testemunho para minhas filhas. E que eu venha, Senhor da glória, ser um bom Pai para elas. Meu Senhor da glória, Espírito Santo. Pai, eu não tenho para onde nós ir, Pai. Só Tu usa a palavra de vida eterna.
Só tu és a palavra de vida eterna, Senhor da glória. Eu glorifico teu nome. Pai, eu não aceito, Pai, as minhas filhas, Pai, ir por um caminho errôneo onde eu estava, Pai. Espírito Santo de Deus, nós só temos você, Pai. Oh, Pai, muitas vezes nós nos encontramos sozinhos. Pai, muitas vezes as tuas filhas, Pai, muitas vezes não podem nem contar com os esposos, Pai. Pai, mas que elas venham entender que o teu Espírito Santo, Pai, dá para auxiliar elas, Pai. Oh, Pai, tu tem palavra de vida eterna para conosco. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Pai, essa noite eu quebro todo altar de miséria que foi levantado sobre a nossa família, Pai. Pai, os altares de miséria que foi gasto com bebida, Pai, com droga, Senhor, na nossa vida, na nossa parentela, Pai. Meu Senhor da glória, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus da glória. Talvez, Pai, alguém da nossa família, Pai, levanta um altar, Pai, só, Pai, para esse espírito de bebida. E o Espírito, Pai, Santo e Pai amado, oh, Deus Santo e Deus amado, entrou na nossa vida, por intermédio da bebida, por intermédio, Senhor Deus meu Pai, por intermédio, Senhor Deus meu Pai, oh Espírito Santo de Deus, de todos esses altares que foi levantado, Pai, oh Espírito Santo de Deus, Pai, todo altar de prostituição, Pai, que foi levantado pelos nossos pais, pelos nossos avós, Pai, Pai, que querem hoje pegar a nossa vida, pegar os nossos filhos, Pai, eu não aceito isso na vida das minhas filhas, Pai, eu não aceito isso na minha vida, Pai. Espírito Santo de Deus, toda prostituição, Pai, que entrou na minha vida, Pai, eu destruo essa noite no poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai, e que o fogo do teu Espírito Santo, Pai, venha queimar dentro das tuas filhas, dentro da minha vida, Senhor da glória, Pai. Eu não fiz filha, Senhor Deus meu Pai, para servir esse mundo, eu não fiz filha, Pai, para servir a prostituição, Pai. Senhor da glória, eu fiz, Pai, filha, Senhor Deus meu Pai, para te servir. E nesta noite, Pai, eu levo elas na dimensão da tua glória, na dimensão do teu Espírito, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, e hoje eu levanto um altar, Senhor Deus meu Pai. As minhas filhas são tuas, Senhor Deus meu Pai. E todo o espírito de prostituição, Pai, que vem por intermédio das suas avós, por intermédio, Pai, das suas mães, por intermédio, Pai, da minha vida, eu quebro hoje no poder que há no nome do Senhor Jesus. Pai, essa rua é tua, Pai, essas famílias são tuas. Deus Santo de Deus amado, foi o teu Filho Santo Jesus que morreu na cruz do Calvário. Não foi Satanás que morreu na cruz do Calvário, mas foi o teu Filho Santo Jesus. Deus, vem nos transformar essa noite e nos fazer imagem e semelhança do teu Filho Santo Jesus. Oh Deus Santo de Deus amado, Pai, esse altar que tem na nossa família, Pai, esse altar de orgulho, Pai, que chegou na nossa vida, Pai, Pai, que entrou, Pai Santo, Pai amado, em vida, Pai, de mulheres, Pai, ainda quando eles eram crianças, Pai, que seus avós e suas mães não conseguiam perdoar, Pai, e esse altar, Pai, chegou na vida, Pai, de mulheres que estão aqui dentro, e esta noite eu quero esse altar, Pai, as tuas filhas, Pai, Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, Pai, esse espírito de Leviatã, esse dom de Leviatã, junto com as tuas filhas, nós quebramos esse altar de Leviatã, Pai, na vida da tua filha, e a tua filha, Pai, vamos olhar para as pessoas, Senhor Deus meu Pai, mesmo aquelas que fizeram mal, Pai, Espírito Santo de Deus, e elas vão correr com sabedoria, Pai, para pedir perdão. Deus Santo de Deus amado, Pai, levanta essas mulheres com autoridade que nós havia neste lugar, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Pai, essa noite o teu Espírito Santo de liberdade, queima ela com o poder do teu Espírito Santo, que elas venham ser batizadas com o poder do teu Espírito Santo, Senhor da glória. Oh Deus Santo de Deus amado, Pai, todo altar, Senhor Deus meu Pai, de morte que foi levantado sobre a nossa vida, Pai, o altar, Senhor Deus meu Pai, oh Espírito Santo, foi levantado pelo meu bisavô, Senhor Deus meu Pai, contra, Senhor Deus meu Pai, eu quebro hoje, contra esse espírito, Senhor Deus meu Pai, de bebida, de fumo, Senhor Deus meu Pai, de droga, Senhor Deus meu Pai, eu quebro hoje no poder que há no nome do Senhor Jesus. Os nossos filhos não vai seguir o mundo do crime, os nossos filhos, as nossas filhas não vai seguir o mundo do crime. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, essa noite, Pai, nós levantamos um altar essa noite para o teu Filho Santo Jesus, Pai.
Pai, nos leva para casa com segurança. Nos leva para casa com segurança, livrando de todo perigo, livrando de todo mal, Pai. Pai, eu abençoo cada irmão que vai assistir este culto, Senhor. Meu Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo da verdade. Pai, que essa unção, Pai, venha ser transmitida para cada pessoa, Pai, que vai assistir para esse culto, Pai. Eu não sei quando eles vão assistir, Pai, mas que seja daqui um ano, Pai, que seja daqui um mês, daqui 2 meses, Senhor Deus, meu Pai, mas que essa palavra venha impactar, Pai. Meu Senhor da glória, levanta essas mulheres, Pai, para ela aconselhar as mulheres a quebrar esse altar geracional, Pai, e que todo altar que foi levantado sobre a nossa família, Pai, nós quebramos essa noite, esse, Pai, altar de morte sobre a nossa vida, nós quebramos nessa noite, Pai. Nos leva para casa com segurança, livrando de todo mal, livrando de todo perigo, Senhor da glória. Ele baixou e calabaia, sei, Pai, obrigado, uma semana abençoada, uma semana reparadora, Senhor Jesus, Pai. Eu, Santo de Maria, obrigado, Pai. Eu sinto a tua presença, Pai. Pai, que a tua igreja também venha entrar nessa dimensão. Ah, Deus Santo e Deus amado, batiza cada um do teu Espírito Santo, com a tua glória, com a tua majestade, Pai. Senhor Jesus, Pai, são essas coisas que eu te peço. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que vive para todos sempre que crê, diga amém. Levante seus irmãos e assim vai ser as bênçãos apostólicas. Aleluia, Deus, para você ir abençoado. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Deus Santo, Deus amado. Ah, Deus grande, Deus.